conversar, trocar ideia, dialogar, ver o que o irmão pensa, né? A gente gosta muito de ouvir as pessoas também, porque a gente não quer só falar, a gente também quer ouvir. Que é o crescimento do cristão, acredito eu, com a informação e o diálogo, né? A gente possa crescer, multiplicar o conhecimento e levar o conhecimento às pessoas também que vão assistir esses vídeos. Amém? Esse vídeo vai ser para vocês que vão ter acesso, acredito eu que vai chegar no coração de cada um que ouvir e ver o vídeo através dos irmãos aqui que vão tá solicitando ou divulgando esses vídeos. Irmão, eu só queria enfatizar que a gente não tem nenhuma pretensão de valor ou nenhuma meta financeira a respeito desses vídeos. Esses vídeos aqui, acredito eu, como Pico, foi algo que Deus colocou no coração dele para que a gente possa estar junto. E a divulgação é para que as pessoas possam ver que de uma forma bem simples a gente pode estar reunido. Amém, irmão? O intuito aqui é a gente estar mais junto, mais perto, igual a gente está agora. Amém? E o tema, como eu falei, é obediência. Obediência vem de obedecer, do verbo obedecer. E esse substantivo, ele tem em todas as esferas social. Tanto na estrutura hierárquica militar, como na pública, como no ambiente empresarial, no cooperativismo individual de cada indivíduo. Então, irmão, é um tema muito abrangente. Se a gente for pegar hierarquia no exército, que funciona, a gente vê que funciona, que essa parte lá do primeiro escalão, que é o coronel, até o soldado, todos eles têm um nível hierárquico. E no quartel, no exército ou na marinha, nas forças armadas, a gente vê, por mais que a gente esteja de fora, alguns aqui eu acredito eu que serviu, a gente vê que funciona. E algumas esferas não funcionam. Acredito eu na civil, né? Na convivência normal do dia a dia, no seu trabalho. Mas no campo eclesiástico, no campo da cristão, a gente vê que falta muita coisa ainda. Muita coisa. No núcleo dessa palavra obediência. Essa palavra obediência é um princípio de Deus para a vida de cada cristão. Sem obediência, irmão, não tem como eu ser cristão. Porque a obediência está ali. Você tem que respeitar os estatutos, né, da igreja, o cânice da igreja, que é da metodista. Todos nós estamos aqui debaixo de uma confissão. Então, essa confissão é obediência. Foi uma palavra que você ali firmou na frente do altar, e a igreja estava cheia de membros e acredito eu, de familiares seus, e você confessou ali que você seria obediente a todos os estatutos. Então, irmão, para a gente ver a profundidade que é a palavra, não só a palavra obediência, mas tudo que está em torno dessa palavra obediência. Obedecer, irmão, é algo que é associado a um comando, né? É ouvir um comando e você ter a percepção do que a pessoa está falando, qual a direção ela está te dando. Então, irmão, muitas das vezes o comando não é para você ser coagido. Pode ser um comando positivo e você obedecer de uma forma voluntária, não por coação, né? Não por medo, porque existem várias maneiras de você obedecer. Vou te dar um exemplo. No seu trabalho, por que você obedece? Porque a gente tem o salário no final do mês para receber, amém? E você tem as diretrizes da empresa, que quando você entra, você assina um termo de responsabilidade.
que você vai ser obediente àquelas diretrizes da empresa. Como na igreja, no mundo cristão, né, na parte hierárquica, a gente, entre aspas, não vai receber nada de imediato, muitas das vezes a gente não é obediente. Porque essa coisa não tem o fator punitivo. Como a lei, muitas das vezes, ela nos força a obedecer. Porque se você não obedecer ou você descumprir uma regra perante a lei, você vai sofrer uma sanção, né? uma punição. Então, irmão, por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque para a gente poder entrar no tema, a gente vai ver que a gente fala de obediência, mas através de uma desobediência, a gente alcançou a misericórdia. Eu, você, cada um que está aqui, cada um que está em casa, até você que não conhece a Jesus ainda, você tem esse direito, através da desobediência de um povo escolhido, o povo judeu. Então a gente vai ler o texto para a gente poder, eu finalizar a minha parte, e a gente passar para os irmãos dar a opinião, o que eles acham sobre desobediência. O texto está lá em Romanos 11, 30. Eu vou ler o 30, o 31 e o 32. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista que vos foi concedida. 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Irmão, a gente enxerga aqui que existe uma promessa até hoje, que a palavra de Deus ela é perfeita. Só que o povo, a Bíblia diz que Deus veio para os seus e os seus o rejeitou. Automaticamente, com a desobediência de um povo, do israelita, dos hebreus, especificamente no nosso tempo agora, o judeu, eles tinham a promessa de Abraão. E aí, com a desobediência, os gentios, que eram os pecadores da época, recebeu essa misericórdia, que foi através de Jesus. E os gentios também desobedeceu. E aí a palavra diz que foi encerrado a desobediência, para que alcançasse a misericórdia a todos. Então, irmão, você que não participa de nenhuma igreja, você que não tem religião, você que está vendo esse vídeo, irmão, você é igualzinho a nós. Não existe diferença nenhuma entre eu e você. A única diferença é que eu criei com o coração e confessei com a boca que Jesus é o Senhor. E aí a misericórdia chegou até mim. E ela pode chegar até você também. E ela vai chegar a partir do momento que você o aceitar Jesus, como nós que estamos aqui reunidos, aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então, irmão, não existe esperança para você ainda, que está aí sozinho, precisando de um ombro, precisando de um conselho, precisando de um irmão que possa te trazer ou levar essa palavra. Já que você não pode vir até nós, a gente, através desse vídeo, vai chegar até você. Amém? Então, irmão, esse é o tema de hoje, Romanos 11, 30 ao 32, que fala sobre obediência, e a gente falou um texto aqui que, acredito eu, que vai transformar a sua vida. Queria passar a palavra para o irmão aqui, que o irmão vai falar a respeito. Graças e paz, meus irmãos, amém? Fui pego um pouquinho de surpresa com o irmão aí no domingo, que teve esse projeto dele aí, e gosto sempre de estar. E hoje eu fui trabalhar, cheguei 4 horas, bati no sofá, quase não vim, mas me levantei porque, como a palavra diz, né, obediência, obedecer. Não o chamado do irmão, mas o chamado de Deus.
Deus tem um chamado para todos nós. Como o irmão aqui do lado falou, você que está aí disperso, Deus tem um chamado para você. Amém? E Deus sempre nos prepara alguma coisa. Ontem também tive um chamado para orar para um casal que estava com problemas no relacionamento, e, enfim. E a gente pensa, como deixar de vir para a casa do Senhor, né? E por um outro chamado, a gente fica a dúvida. Mas como quem nos chamou foi a própria pessoa, né? A gente fala com Deus e Ele escolhe o melhor para nós. Você vai fazer o que foi te mandado, obedecer. E graças a Deus deu para a gente fazer as duas coisas. Atender o chamado, o pedido, né? E estar na casa do Senhor ontem. Graças a Deus. Então eu separei a palavra aqui que eu li ontem, um pedacinho lá em Romanos 9, do 6 ao 8. Tem Romanos 9, do 6 ao 8. Liberdade absoluta da graça de Deus. Como o irmão falou em obediência, a liberdade também gera uma obediência. Você tem liberdade de escolher ou obedecer ou desobedecer. A palavra ela sempre tem ao contrário, né? Tem o certo e o errado. Então, quando a gente fala de uma palavra, a gente tem sempre as duas vertentes. Amém? Então, o 6 diz, não que a palavra de Deus haja faltado, ela nunca faltou. Porque nem todos que são de Israel são israelitas, né? Nem todos que são de Israel são israelitas, quer dizer, não obedecem a palavra de Deus. Que Deus nunca saiu do meio daquele povo, né? Nem do nosso. Então, nem todos que estavam ali, que a gente fala, não era israelita, porque não obedecia às leis, às ordens, né? É um povo, não digo todo, né, pastor, desobediente, que a gente vê aí, a gente lê, a gente vê que a desobediência causou muitos danos para eles. Justiça foi feita, né? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque, que será chamada tua descendência. A descendência passou para Isaque. Porque muitos falam, eu sou filho de Abraão, sou descendência. Ele fala aqui, não, a descendência foi para Isaque. O 8, né? Isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ou seja, Deus obedece aquilo que Ele fala. Né? Não tinha alguém superior a Ele para Ele obedecer, Ele obedece a sua palavra. Como nós temos que ser obedientes à nossa palavra, como o irmão falou. Quando a gente confessou aqui perante a Deus, a gente aceitou aquele propósito, a gente tem que ser fiel, obediente até o fim. Então, não tem como a gente voltar mais atrás. Então, o termo que foi dado para nós hoje, e eu procurando outra coisa para trazer, não tinha como. Eu li esse texto de ontem, talvez, pode-se dizer que não tem nada a ver, mas tem muito a ver sim. Porque ele diz aqui, são contados como promessa. E promessa aqueles que são obedientes. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe sempre. E os irmãos que estão ouvindo, tá convidado a participar aí. Procura o nosso irmão Emerson, né? Que é excelência aqui na nossa igreja. Um homem de palavra mesmo, que tem sido bênção na nossa vida aí. Amém? Segundo o mesmo tema, né, obediência, eu meio que trouxe uma analogia, né, que a gente olha, né, pro cristão, pro crente, e vê um super-herói, alguém sem falhas, sem mácula,
extremamente perfeito, não tem nenhum ato de que não seja nobre, né? E na real queríamos ser exatamente assim, sem nenhuma imperfeição, mas infelizmente não somos. E mas assim, o objetivo é a gente nos tornarmos como o nosso grande herói, né? E o grande herói da igreja é Jesus. Então que possamos ser semelhante a ele, caminhar nesse caminho. E eu fui lá, né, para poder exemplificar, né, o que a obediência traz e o que a obediência não traz. No Antigo Testamento, em Deuteronômios, o povo era obediente, mas era obediente em busca de algo. O quê? Geralmente a obediência trazia uma bênção, né? Deuteronômios 28 diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês de todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serão na cidade, bendito serão no campo, bendito será o fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, e benditas serão as crias de suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto, cereais, bendita será a sua amassadeira de pão, e bendito será vós ao entrar e ao sair, né? E esses são alguns dos aspectos de obediência que nos leva a uma bênção, a uma gratificação, que traz resposta, uma gratificação para a gente, né? E não que isso deva ser um pensamento para vou ser obediente, mas para quê? Receber algo em troca, isso traz gratificação para nossas vidas. Então, a gente pode ver e exemplificar isso também em Reis, quando a gente via que um povo, um reinado era justo, ele era obediente ao Senhor, estava debaixo da palavra do Senhor, o reinado era, o povo era abençoado, eles não tinham lutas, não tinham guerra, havia paz. Mas quando o reinado não era obediente ao Senhor, havia guerra, havia contenda, eles eram usurpados, eles eram feridos. Então a obediência não só para as pessoas, né, mas para todos aqueles que seguiam. A obediência, sim, tem um fruto, um aspecto de eu vou fazer algo para receber, né? E a gente não pode ver também isso como errado, né? Mas existe algo além disso, né? A gente vê que Davi, quando não obedece, né, apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele perde todo o seu reinado, perde seu filho e suas esposas pela desobediência, né? Jonas, Israel, quando não é obediente, né, 400 anos é levado ao cativeiro e fica 70 anos, né, vivendo como escravidão. Então tudo isso são aspectos e pontos da desobediência. O que ela nos traz? Nos traz condenação, nos traz algo ruim para nossas vidas. Então a gente é obediente, logo isso vai nos trazer boas dádivas, vai nos trazer paz, vai nos trazer algo que seja bondoso para a gente. Então esse aspecto não é ruim. Olha, eu vou ser obediente, vou receber algo em troca. Que é o quê? Que é as bênçãos, né, materiais, espirituais. Então existe algo para as nossas vidas. E além disso, né, eu queria trazer um outro aspecto dessas obediências. E aí eu vou lá para Oséias 6,6, que diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos, né? O que está querendo trazer só por receber, não só por ter, né? De Deus, ação de Deus. Olha, o Senhor são abençoados, são prósperos, são pessoas que fazem as coisas. Ficou só no aspecto de vou obedecer para receber, né? Nada de troca, a virou uma troca. E na real, queria isso, né? Deus sempre buscou ação, intimidade, né? Família, intimidade, né? Era isso que ele queria conosco, com os seus filhos. Então, um dos aspectos da obediência, isso também não é só por receber, não é só para ter, não é só para
para ter um benefício próprio, mas para ter conhecimento, experiência e vida com Deus, né? E isso meio que se perdeu, porque até se a gente for pensar nos dias de hoje, a gente muitas vezes vem para quê? Eu vim para a igreja para receber minha bênção, eu vim para a igreja para ser curado, eu vim para a igreja porque meu marido não está bem, porque meu filho não está bem, minha esposa não está bem, minha mãe não está bem, eu estou desempregado e lá vai. A gente não vem por, olha, eu vim para conhecer a Deus, eu vim para saber quem é esse Senhor, quem é esse Deus dos crentes, né? O que Ele tem para falar para mim, né? Quem é esse cara que esse povo só vive rindo, só vive alegre? Não, eu vou para receber algo, eu venho para a obediência para receber algo, quando os olhos deveriam ser diferentes, né? A palavra também diz que lá em João 14, 21, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, né? É para testificar isso, né? Quem conhece a Deus ama a Deus. Aquele que ama a Deus, ama Jesus, é conhecido dele, nós somos conhecidos. Então, é uma convivência, né? É os atributos de conviver, obediência por conviver. E se a gente pelo princípio de que, olha, vamos supor, você obedece a sua mãe porque, né? Você ama ela, você cuida dela, né? E assim os seus familiares, aquele que vocês tenham chegado. Você não vai fazer mal para quem você ama e para quem você gosta. Então a obediência traz um aspecto de amor, a obediência traz pro amor, né? E Deus sempre quis isso. Não só obediência por obediência, mas obediência por amor. E eu acho que sempre foi isso, né? É trazer para esse ponto, né? Olha, vocês são bem, vocês vão receber algo em troca, isso é justo, é favorável para o meu povo. Mas que não fique só nisso, que traga interação comigo, que traga interação com Deus, que vocês me conheçam, que vocês saibam quem eu sou. Eu não sou o Deus da bênção, eu sou o Deus do amor que vive, né? O Deus do amor morreu por nós, o Deus do amor doou-se por nós, o Deus do amor nos religou a Ele, o Deus de amor foi obediente a seu Pai, né? E com uma obediência, Ele nos ensina princípio de obediência, né? Então, sim, a desobediência traz amargura para a gente, traz algo que não tem benefício para o nosso corpo, né? E a desobediência, só pela desobediência, talvez poderia ser algo pequeno, mas a desobediência molda caráter, assim como a obediência molda caráter, né? Então, pela desobediência, um ato pequeno de desobediência, a gente vai descarrilhando, né? E assim como atos de obediência, vai nos colocando nos trilhos com o tempo. Então, a obediência não é só para ser obediente. Obediência traz caráter, traz benefícios, muda a nossa vida, nos traz interação com Deus, né? E o princípio de obediência é a gente saber que podemos porque Jesus pôde, porque Jesus andou em obediência, né? Ele trilhou um caminho de obediência, ele foi puro, ele foi santo, ele foi límpido, né? E ele disse que nós faríamos obras semelhantes e iguais a eles, né? Então nós podemos chegar nessa estatura de varão perfeito, nessa estatura de um homem de Deus como devemos ser, né? E aqueles que ainda não conheceu também têm essa oportunidade, né? De estar trilhando não só por benefício próprio, mas benefício para o reino, de mostrar que há mudança em nós, de que há uma vivência sim em santidade, né? Por mais que nós não sejamos completos em tudo, naquilo que somos, temos que ser completo. Naquilo que já obedecemos, temos que ser completo, temos que ser obedientes, temos que ser exemplo, né? E nós, a igreja, estamos aqui para isso, né? O próprio Jesus se doou por amor e em obediência ao Pai. Devemos doar a nossa obediência em amor a Ele também. Os aspectos da obediência de conduta de obediência estão descritas no livro da vida, né? Na palavra de Deus, nas Escrituras. Bom, não digo isso de uma retribuição, apesar dela vir, né? Mas para não ser uma moeda de troca. Vou agir para poder receber uma bênção. Não é ser obediente em busca de algo ou quando eu preciso de algo, né? Não é quando eu estou passando por uma dificuldade, aí não, eu vou trilhar certo, eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer o que tem que ser certo, porque eu estou precisando dEle, né? Porque eu necessito dEle nesse momento, mas não, isso deve estar dentro do nosso coração. Tem que ser uma essência do cristão, né? De alguém que teme ao Senhor, uma vida de obediência, está
em retidão à palavra de Deus, e não ser uma moeda de troca para que eu receba algo de Deus, né? Isso para os crentes, né? Não que a gente venha ser crente quando precisamos ou quando queremos algo, mas que venhamos ser crente o tempo todo, né? E a vida de cristão é uma vida de obediência, é uma vida reta, é uma vida de nos diferenciar do que o mundo diz, do que o mundo vive, porque o mundo é o mundo e nós vivemos em outro reino, nós representamos o reino de Deus, né? Uma forma de demonstrar amor por Deus, né? Uma forma de demonstração de amor por Deus é a bondade, né? Que Ele nos deixa um auxiliador, Ele deixa o Espírito Santo para a gente. Então, Deus, além dele nos deixar critérios de como viver, Ele nos deixa um auxiliador, um ajudador que está ali conosco, que nos aponta aquilo que é errado, aquilo que é falho, a forma que temos que agir. Então, nós não estamos sem ninguém para nos demonstrar o que deve ser certo ou errado. Na real, Ele deixa o Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo nos convence do pecado, né, que é a desobediência, e da justiça, né, que podemos colocar como obediência. Então, Ele deixa o próprio Espírito Santo dele dentro de nós para nos mostrar um crivo do que é certo e do que é errado. Ele não nos deixa um filho órfão, Ele deixou alguém conosco nos ajudando. Então, nós temos a quem buscar, a quem nos resgatar, né, quando temos seja qualquer dúvida ou que estamos trilhando em algum caminho que não temos alguma dúvida, nós temos o próprio Espírito Santo, né? Não estamos sozinhos nesse conflito interno, temos um auxiliador, um ajudador extremamente capaz, né? Deus acredita tanto na gente, né, que Ele entregou a sua vida, Ele morreu por nós. Ele sempre acreditou que a gente podia andar, Ele sempre acreditou que nós chegaríamos e que nós estaríamos num lugar de plenitude, né, com Deus, né, nessa estatura de varão perfeito. Tanto Ele acredita que seu filho morreu, né? Não morreu, né? Entregou a sua vida por nós, né? O seu sangue nos lavou dos nossos pecados, né? Ele nos deu um livre acesso ao reino de Deus. Então, tudo isso para que nós andássemos. E isso porque Ele não acreditava que a gente podia chegar lá, que a gente poderia ser essa pessoa, né? Ser esse ser obediente. Não, cara, é porque a gente podia ser. Tanto é que Ele fez o que fez, né? Tem uma frase, né, de um pregador que eu achei interessante, eu não vou lembrar o nome do pregador, mas ele pega e cita assim, ainda que tudo isso fosse mentira, ainda que o Evangelho, né, a palavra de Deus fosse mentira, foi muito bom viver isso, sabe? Isso traz conceito, preceito para a nossa vida, ainda que no final de tudo isso não seja verdade o que a gente crê e sabe que é verdade, mas ainda que não, é muito bom viver assim, porque isso traz aspectos bons para nossas vidas, né? Isso nos torna homens, mulheres, né? Filhos, pessoas de caráter, né? E essas pessoas de caráter, né? É muito bom viver. E nós temos esse crivo a partir do Evangelho, a partir, né, da palavra, né? Não é do que eu recebo, né? Não é do que eu posso ter, mas do que eu sou em Deus. Sou. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom, ouvindo o irmão Douglas falando a respeito de obediência, queria que os irmãos abrissem Filipenses 2, de 7 ao 12. Amém? Filipenses 2, de 7 ao 12. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obediente, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Assim diz a palavra do Senhor.
Meus irmãos, hoje em dia, pelo que eu pude ver, nesses 5 anos praticamente que Jesus me aceitou da maneira que eu era, a obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia, pelo meu ver. Do início ao fim, do início da Bíblia até os dias de hoje e até os confins dos últimos dias, a Bíblia, ela nos ensina realmente a sermos obedientes e da maneira que devemos ser. Então, assim, ser obediente nada mais é obedecer a Deus e colocar a fé nele, no Deus Pai, no Deus vivo. Ele nos chama para uma vida de obediência. Tanto que ser obediente, eu acredito que devemos abrir mão de nossa vontade pessoal para a vontade do Pai. Porque é necessário conhecer o Senhor e confiar que Ele fez sempre o melhor para todos nós. Isso nos traz um amadurecimento espiritual muito grande. E isso está em Salmos 37, 5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele o fará. E com tudo isso, nas minhas pesquisas aqui, na Bíblia, sobre a obediência, em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor e o que Ele fez por nós. Pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores, onde a gente encontra em João 4,19, Romanos 5,8. No entanto, a obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Vida longa, ser bem-sucedido são algumas delas. Então, vemos alguns exemplos de obediência de Deus na nossa vida. Mateus 7, 24, que diz, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vimos muitos relacionamentos sendo destruídos hoje em dia por falta de obediência. Pessoas que não cumprem aquilo que tem que ser cumprido dentro de um relacionamento, começam a se relacionar e não casam. Pessoas que um é cristão e o outro não é. Vive uma vida marital sem estar habilitado para aquilo. Sabendo que tem que ser casados, tem que estar em comunhão com os homens, comunhão com Deus, perante a igreja. E isso é muito triste. E existem muitos outros exemplos, que diz, está em Romanos, quanto à vossa obediência, ela é conhecida como todos, compará-lo-ei, que sejais sábios do bem e do mal, mas simples no mal. A obediência de Deus nos torna diferente no agir e na maneira de ser, que diz em Filipenses 2, do 12 ao 15, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. E muitas das vezes somos abençoados, por causa da nossa obediência. Assim como diz também aqui está em Gênesis do 22, 18. Abraão, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele para provar a obediência dele. Isso foi uma das passagens que me surpreendeu muito eu assistindo, em que Abraão foi levar o filho dele para ser executado, no caso, ser dado para Deus. Ele foi, subiu, ia fazer o sacrifício do filho dele. E isso aí foi uma das provas de obediência que Abraão teve com Deus, que foi extraordinária. E isso aí resultou a ele coisas maravilhosas na vida dele, não só para ele, mas todo o povo de Israel. E onde Gênesis 18, Deus falou para Abraão, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra,
porque obedeceste a minha voz. Muitas pessoas têm uma promessa para quem obedece a Deus, está em Isaías 1:19, que diz, né? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Eu acredito que quando obedecemos a palavra do Senhor, conforme muitas vezes o pastor Mauro já pronunciou diversas vezes aqui em cultos, que nossas bênçãos já estão espalhadas no campo celestial. Basta seguirmos aquilo que tem que ser feito, que é obedecer, seguir em direção ao foco que é Jesus Cristo, e cumprir todos os seus mandamentos. Porque hoje eu acredito que a Bíblia Sagrada, nada mais, ela está resumida praticamente toda nos 10 mandamentos. Se avaliarmos toda a Bíblia, todo o contexto bíblico que foi escrito, desde a era passada até os dias de hoje, tudo que Deus determinou naquela placa é a Bíblia Sagrada escrita. Do 1 ao 10, tudo que está escrito ali vem acontecendo nos dias de hoje. É algo que muitas pessoas, às vezes, não param para pensar. Gente, por que está acontecendo isso? Mas se parar para ler a Bíblia, vai ver que tudo que está acontecendo ali já foi escrito. Até às vezes nós mesmos, sem querer, às vezes a gente acaba pecando porque somos pecadores. Pecamos todos os dias, ao falar, ao pensar, ao olhar, ao agir. Mas desde que reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão, já é uma grande vitória. E como diz a palavra de Deus em Deuteronômio, né, capítulo 11, do 13 ao 14, a obediência, ela nos traz bênção para nossas vidas. E a palavra de Deus diz, e será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de ir amar a teu Senhor, teu Deus, e te servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei a chuva de vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. Então, eu acredito, conforme eu falei anteriormente, as nossas bênçãos já estão espalhadas aí no campo celestial. Muitas das vezes a bênção vem perto da gente e ela recua, porque não somos obedientes o suficiente para isso. Então, a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, amarás a teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, amarás teu próximo como a ti mesmo. Vimos que muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas, às vezes, vêem um irmão precisando de alguma coisa, mas ele passa por ele, olha para ele, mas não é capaz de estender uma mão. Muitos fazem, outros não. Geralmente, eu já vi pessoas cristãs fazendo esse tipo de coisa. Infelizmente, eu vi. Mas como Deus diz, né? Se ouvir os meus mandamentos e fazer aquilo que eu falo, e ouvir a minha voz, suas bênçãos chegarão. Então, assim, ó, temos a história de Adão e Eva. Vou falar agora um pouco da desobediência, né? Que está em Gênesis 3, de 1 ao 3. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Eles ouviram a voz da serpente que os enganou. Gênesis 3, 5. Aqui vemos que a primeira consequência da desobediência a Deus foi a perda da intimidade com Deus e obtiveram vergonha e medo. Deus fez tudo maravilhoso para eles. Criou um paraíso maravilhoso, eles tinham de tudo. Mas a serpente chegou lá para Eva e falou, colocou em dúvida aquilo que Deus tinha falado para ela. Se ele diz que você pode comer tudo, então você não vai morrer. Induziu a ela ir lá, pegar da fruta proibida e comer. Foi o que ela fez. Ela desobedeceu porque ouviu a quem não devia ouvir. E isso acarretou o quê? Perdeu a intimidade com Deus, vergonha, adquiriu medo. E alguns dos exemplos a gente refletir, né? Dentro da Bíblia. Foi quando Deus rejeitou a Saul, depois de desobedecer, que está na 1 Samuel. A recomendação de Paulo, quanto aos que não obedecem, que está em 2 Tessalonicenses. E na 2 Tessalonicenses, de 1 ao 8, haverá castigo por não obedecer o Evangelho. O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão, está na 1 Reis, de 20 ao 36. E eu relatei também alguns exemplos de obediência que está na Bíblia. A questão de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Está em Gênesis 6, 22. Abraão, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Existe uma outra passagem maravilhosa que eu me recordo, que diz, aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pela fé deles, ele rebateu ao rei, falando: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá nos livrar-nos, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Isso aí está escrito em Daniel 3, 16 a 17. Então, a fé que esses 3 jovens tinham em Deus era grande, muito grande, que fez com que Jesus entrasse dentro da fornalha lá, e junto com eles, e nada acontecesse. Onde foi denominado que ali haveria o 4º homem da fornalha. Foi onde o rei Nabucodonosor se rendeu ao grande e poderoso Deus. Era um homem descrente, que tanto a sua descrença fez com que ele se transformasse em bicho, que durante 7 anos ele ficasse acorrentado numa floresta, comendo coisas que não, por causa da fé que ele não tinha em Deus, ele duvidava da fé de Israel. E isso fez com que ele pagasse um alto preço. Então fez com que, quando ele jogasse esses 3 jovens dentro da fornalha, Jesus chegou lá com eles e os livrou de todo desse tormento e mostrou para Nabucodonosor que ele era o Deus de Israel. Aqui também diz a passagem de Pedro. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Está em Atos dos Apóstolos 5, 29. É uma verdade. Muitas das vezes fazemos coisas, tomamos decisões, agimos de forma inusitada, sem ao menos pedir o consentimento de Deus, pedir a orientação de Deus, se devemos ou não fazer aquilo. Quando fazemos, quebramos a cara. Ah, mas eu não sabia. Mas antes, como cristão, devemos primeiro colocar nosso joelho no chão. Senhor, me dá discernimento, me dá direção, se eu devo fazer ou não fazer. Muitas das vezes quebramos a cara por causa disso. Tomamos atitudes precipitadas, tomamos decisões que não eram para ser tomadas antes de pedir o conselho do Pai. Isso acontece hoje, normal, no dia de hoje. Fazemos muitas coisas sem pensar. Quando pensamos, nossa, mas eu tinha que ter falado. Mas aí não fizemos, já é tarde. Aqui também tem uma passagem de Ezequias, que diz: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Uma outra passagem de Paulo: assim, rei Agripa não foi desobediente à visão do celestial. Meus irmãos, tem muitas outras. Se for falar aqui, vai se estender. E a Bíblia, eu volto a repetir, ela foi feita para os dias de hoje, para que toda a humanidade entenda que devemos obedecer ao Senhor em todo momento, sendo momentos bons ou ruins, devemos obediência a Ele. Porque nossa vida, a partir do momento que a gente entrega a Jesus, nós temos que, pelo menos, tentar ser semelhantes a Ele, ser copiadores de Jesus. E muitas vezes é difícil, é sim. Mas conforme o irmão falou, temos que nos renovar todos os dias, pedir a Deus, Deus, nos reviste com as suas armaduras, nos fortaleça, nos forge, nos quebre, nos jogue lá, nos transforme em barro, nos molde novamente. Então, para resumir, para não ficar muito assim estendido, o que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência, obedecer sua palavra, obedecer sua voz. Tudo isso nos faz ter um bom relacionamento íntimo com Ele. E assim, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Irmão, assim, eu vou passar para o pastor porque o tempo ele tá corrido. E a gente só tem 1 hora, tá? Para estar falando. Então, assim, eu espero que os irmãos entendam, tá? E na próxima vez vai ter a vez de todo mundo. E só para poder a gente também não passar do tempo, vou deixar o pastor falar e depois a gente faz uma oração para a gente encerrar, tá bom? Graças e paz.
A gente fica muito feliz, né? E como pastor, a gente já fala bastante no altar, então eu quis ficar para o final para a gente ouvir mesmo, né? Porque a gente cresce, a gente aprende, e falar de obediência, vive um tempo muito difícil, né? Um momento onde a desobediência é muito grande, né? A desobediência é muito grande. Eu achei muito interessante, né, que o Enem começou, para falar de obediência, ele trouxe um exemplo de desobediência, porque através da desobediência de um povo, todos os povos foram alcançados, todos têm oportunidade da salvação das suas vidas. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, e a gente quer deixar aqui, aproveitar essa oportunidade. A gente está crescendo muito nesse ambiente aqui, e aquele que tiver a oportunidade de participar, de assistir através da internet, seja obediente. Você que é filho, obedeça o teu pai, obedeça a tua mãe, porque é princípio, e é princípio de bênção, né? Obedeça. Se você tem o teu emprego, seja obediente lá no seu trabalho, não seja rebelde. O mundo prega a rebeldia, e hoje, como a gente vê filhos rebeldes, não é verdade? A gente vê pessoas rebeldes em todos os lugares, até na igreja, né? Infelizmente. Mas eu entendo que a igreja, ela está vivendo os seus últimos dias aqui na face da terra. E Jesus vem buscar uma igreja que anda no caminho da obediência, né? Então, que a gente possa andar em obediência. E a resposta está na palavra de Deus. O próprio Deus é um exemplo de obediência, né? O texto que foi lido aqui, falando acerca de Jesus, que ele a si mesmo se esvaziou, né? Ele se entregou por nós, ele passou pela cruz do Calvário. E tem um momento que Jesus fala assim para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí eu te pergunto, Jesus queria, era vontade dele, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Nem sempre a gente vai estar com vontade de fazer aquilo que a gente tem que fazer, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Amados, muito bom falar sobre isso, que a gente possa crescer cada vez mais em obediência, ser uma igreja que anda no caminho da obediência. Deus abençoe. Irmão, como é bom estar nesse momento, né? A gente falar sobre obediência. Sabemos que obedecer não é fácil, mas é necessário, né? É necessário obedecer. E obedecer muitas das vezes, muitas das vezes não, sempre vai contrariar a nossa vontade. E quando eu vejo isso, eu lembro quando Deus ele chama Abraão, né? Deus ele dá uma ordem para que Abraão ele saia da sua terra, ele sai do meio da sua parentela e vai para uma terra. Só que Deus ele não fala para ele qual é a terra que ele vai, ele só fala que vai para uma terra que Deus ele vai mostrar. Só que quando Deus ele fala isso, Deus ele dá uma ordem para que Abraão ele saia do meio da onde ele já estava bem, do meio da onde ele estava confortável. Só que Abraão ali ele poderia dizer sim ou não, mas Abraão ele decidiu obedecer, mesmo sabendo para onde ele não iria. O que eu aprendo com isso? Que o importante com Deus não é saber para onde vai, mas é obedecer. Vai chegar um momento em que Deus ele vai levar a gente para alguns lugares, que muitas das vezes a gente não vai saber, mas por obediência nós vamos ter que ir, porque é mais fácil e é sempre melhor obedecer, né, e andar em obediência com Deus. Então, irmão, que possamos sempre viver em obediência com o Senhor, sabe, que possamos colocar a nossa vida todo dia em obediência a Deus, porque
sabemos que é melhor obedecer do que sacrificar. E sem obediência, muitas das vezes a gente não chega a lugar nenhum. A gente sabe que tudo para acontecer na nossa vida a gente tem que ser obediente, né? O irmão estava falando sobre lá em Deuteronômio 28, fala sobre bênção decorrente à obediência, né? Então, se a gente obedecer, as bênçãos automaticamente elas vão nos seguir, elas vão nos cercar. Então, que possamos viver em obediência ao Senhor. Eu quero já deixar um convite para você que é homem e faz parte dessa igreja. Se prepare, irmão, porque na próxima vez será você que estará aqui conosco aqui, participando desse momento. E eu creio que aonde esse vídeo chegar, ele vai alcançar vidas. E se por algum momento existe alguém que está tentando desistir, alguém que está tentando parar por adversidade dessa vida, por algum momento de dificuldade, irmão, continue firme, continue constante, continua decidindo obedecer, porque a obediência vai te levar em lugares que você nem imagina. Então, irmão, é um prazer poder estar com vocês aqui. Que momento maravilhoso, que momento bom que nós passamos aqui, né? Escutamos uma bela palavra, uma bela... Cada um que falou trouxe o seu entendimento de uma forma tremenda e poderosa. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que estiveram aqui. Sei que todos nós, alguns aqui chegaram do trabalho cansado, mas mesmo assim, vocês decidiram obedecer e estar aqui. E que Deus possa retribuir a cada um de vocês de uma maneira grande e poderosamente na vida de vocês. Eu quero agradecer, eu quero terminar. Eu queria pedir o Gabriel para orar pela igreja. Queria pedir seu Demival para orar pelos homens da igreja. E depois eu pedi o pastor para a gente poder terminar, tá bom? Orar para terminar. Som. Amém. Amém, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Deus, de palavra, momento de aprendizado, momento de crescimento. Senhor, que o Senhor venha continuar nos abençoando, Pai, derramando as tuas bênçãos sobre nós, Pai amado. E Deus, como o Senhor ministrou no meu coração, Pai, que a gente venha ser uma xerox de Jesus aqui nessa terra, Pai. Que a gente venha ser, ó Deus, a imagem, a semelhança do Senhor aqui nessa terra, Pai. Que as pessoas venham olhar para nós, Pai, e venham ver realmente Jesus em nós. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, quero te entregar a vida de cada pessoa que se encontra aqui. Deus, não vou falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando, Deus, livrando, Pai amado, de todo mal, Deus, dando livramento, Senhor, assim como eles chegaram bem aqui nesse lugar, Deus, que eles venham ir para a sua casa bem, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, a minha palavra é de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Temos vivido tempos difíceis, Pai, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, Pai, assim como a Tua palavra diz, Deus, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, todavia o Senhor não vai se esquecer de nós, Pai. Deus, o Senhor está conosco todos os dias, no momento difícil, no momento bom, Pai, não importa, o Senhor está conosco, porque o Senhor é obediente à Sua palavra, Pai. O Senhor não volta atrás, a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Pai. Deus, e que a gente venha ser igual ao Senhor, Pai, que a gente venha ser obediente ao Senhor, ó Deus. Nem sempre a obediência, Pai, vai nos trazer conforto, Pai, mas não vai fazer com que a gente tenha confronto, Pai. Assim como o irmão disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, ó Deus, por obediência ao Senhor, Pai. Eles não se prostraram, ó Deus. E que a gente, Pai, venha ser obediente ao Senhor, ó Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor venha continuar nos guiando, nos instruindo, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos conduzir, Pai, em verdade, Deus, em nome de Jesus, amém.